Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Quero desejar para você um bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso curso de teologia. Nós vamos agora estar estudando o capítulo 2, dando continuidade em nosso módulo de evangelismo. Nós estamos ainda na unidade de número 1. Nós vamos estar falando no capítulo 2 sobre o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento da evangelização na história da igreja ao decorrer dos séculos. E no capítulo anterior, nós estudamos e aprendemos o que é evangelho, o que é evangelismo e o que é evangelização. E qual é o alvo principal da evangelização. E também aprendemos o resultado da evangelização. E que a igreja ela tem uma responsabilidade, ela tem uma incumbência, que é levar a preciosa semente. Já no capítulo 2, vamos estudar sobre o desenvolvimento da evangelização na história da igreja do Senhor. Pois bem, meus queridos, desde o início da história da vida do ser humano na Terra, ele tem passado pelo tempo influenciando e sendo influenciado. O homem, pela sua inteligência dada por Deus, sua sabedoria dada por Deus, ele tem proporcionado avanços significativos para a humanidade. Desde tempos remotos, desde os tempos antigos, o homem vem se desenvolvendo cada dia mais e após dia. A influência do ser humano não se dá somente por questões de avanços científicos, mecânicos, instrumental ou tecnológicos, mas também pela questão sociocultural. Na divisão deste tempo, a fatia às vezes é grande e outras vezes é pequena. Em tempos antigos, queridos, o ritmo dos acontecimentos era o mais lento, era no modo tartaruga. Mas nos dias atuais, a partir do século XVIII, nós vemos um salto enorme que impulsionou a humanidade. Nós vemos um salto da ciência tão grande que as coisas agora ela está no modo máximo. Tudo agora é rápido, tudo agora é corrido. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas elas estão dependendo muito da tecnologia. E dentro desse contexto está a igreja odierna. A igreja, ela tem um grande desafio esse que é pregar o evangelho, obedecer o ID de Jesus. Em meio a esse turbilhão de informação tecnológica, nós temos que aproveitar a oportunidade para estar falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aí vários instrumentos, várias ferramentas onde podemos divulgar com rapidez nossas pregações, nossos ensinos, nossos estudos, para que as pessoas conheçam e entram pela porta da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste capítulo de número 2, nós vamos falar sobre a evolução da igreja
e a pregação bíblica, a pregação do Evangelho ao longo dos séculos, através da história da igreja. Nós não vamos falar aqui da história da igreja de forma abrangente, de forma total, mas nós vamos ser breves em nosso comentário, porque o nosso propósito, o nosso objetivo aqui não é falar da história da igreja, mas do desenvolvimento da evangelização na história da igreja. Então, se você quer se aprofundar mais na história da igreja, o nosso curso já tem um livro, um módulo, uma disciplina especialmente para esse momento, para você se aprofundar mais, para você ficar mais a par da história da igreja, ok? Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui no capítulo 2.1, compreendendo o ID de Cristo. Deixa eu te perguntar, você já compreende e entende e já sabe o que é o ID de Cristo? Você não sabe? Então, vamos ao que interessa. O ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está diretamente relacionado com o texto de Marcos 16:15, onde nós temos uma ordem expressa, direta e objetiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele apresentou os seus discípulos e lhes deu ordem, movido e conduzido pelo Espírito Santo. E ele disse: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E então, dentro deste texto, temos que observar a palavra ide. A palavra ide é uma ordem imperativa. Jesus não está implorando, Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando. Você sabe por que ele está ordenando? Porque ele é Senhor dos senhores, porque ele é Deus, porque ele é o nosso capitão, porque ele é o cabeça da igreja. E quando a cabeça manda, o corpo tem que obedecer, os membros têm que obedecer. Como Paulo disse em suas palavras, comparando metaforicamente a igreja a um corpo, ele disse que um corpo, a igreja é como um corpo, e um corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função. Mas nessa ocasião aqui, querido, o ID de Jesus não é a responsabilidade só do pastor, não é uma responsabilidade só do evangelista, não é uma responsabilidade só dos obreiros, é uma responsabilidade de toda a igreja. Jesus disse em suas palavras: vós sois o sal da terra. Você foi chamado para influenciar, querido. Você foi chamado para influenciar. Os apóstolos foram influenciados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles influenciaram o mundo da sua época. Outras pessoas nos influenciaram. O Evangelho de Cristo chegou até nós. E hoje estamos aqui, levando você a entender. Estamos aqui conscientizando a você acerca do ID do Senhor Jesus. Aonde que eu devo ir? Por todo o mundo. E fazer o quê? Pregar o Evangelho. E quando você está evangelizando, você está pregando o Evangelho. Porque evangelização é um novo nome na prática para a pregação do Evangelho. Então, vamos obedecer o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos divulgar o Evangelho. Esse Evangelho que chegou até nós. A Bíblia diz, querido, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que quando Jesus esteve aqui na terra,
Ele chamou um grupo de homens, ele chamou um grupo de mulheres, ele chamou um grupo de pessoas e Jesus semeou a semente. Ele é o semeador da parábola do capítulo 13. Ele é o semeador. A semente é a palavra. A terra somos nós. Nós somos o coração. Nós somos a terra boa que recebemos esse evangelho. Os apóstolos foram a terra boa que recebeu também esse evangelho. Jesus, ele separou um grupo. E no capítulo 2, vamos para o próximo slide aí. Ponto 1.1. O objetivo de Jesus, vemos o objetivo de Jesus ao comissionar os discípulos. Por que Jesus chamou esse pequeno grupo? Por que Jesus chamou esses homens? Quando Jesus estava passando pela beira da praia, a Bíblia diz em Mateus 4,19, que Jesus proferiu uma palavra de convite a seus discípulos. E ele disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O nosso Deus chama, querido. O nosso Deus prepara e o nosso Deus envia. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus não chama super-homens. Deus não chama Mulher Maravilha. Deus não chama Capitão América. Não. Deus chama homens e mulheres imperfeitas. Então o objetivo de Jesus é comissionar os discípulos. Letra A, chamar as pessoas imperfeitas para falar em outras também imperfeitas. Na letra B nós temos o segundo objetivo: trabalhar com poucas pessoas e não com as multidões. Jesus sabia que teria mais facilidade de preparar, de treinar essas pessoas e assim consolidar um grupo de obreiros, homens cheios do Espírito Santo, para dar continuidade. Nós vemos na multiplicação dos pães que Jesus deu aos seus discípulos a função de distribuir aquele pão e alimentar a multidão. Nunca se esqueça que você tem o pão e você é um discípulo de Cristo. Distribua esse pão. Pregue a palavra. Como Eclesiastes 11 diz o seguinte: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você não precisa olhar para o vento, para a tempestade, não precisa olhar para o tempo, para a dificuldade. Somente lance o seu pão sobre as águas. Semeie a semente, porque faça sua parte com Deus, cumpra a sua missão. Então, qual era o objetivo de Jesus comissionar os seus discípulos? Letra A, chamar pessoas imperfeitas para falar outras também imperfeitas. Letra B, trabalhar com poucas pessoas e não com as multidões. Letra C, consolidar um grupo de obreiros. Letra D, levar seu amor aos perdidos. Treine outras pessoas. Ensine eles a falar de Jesus. Para eles dar continuidade, Jesus deixou um legado para os seus apóstolos. Os apóstolos deixaram um legado para a igreja primitiva. A igreja pós-primitiva, a igreja primitiva deixou um legado para nós. Nós temos hoje um legado, nós que somos salvos em Cristo Jesus. E também devemos deixar o nosso legado. Devemos fazer história, querido, para que assim que as pessoas, se nós partirmos para a glória, os nossos ossos, que são tudo aquilo, toda a nossa história, assim como de Eliseu, venha influenciar vidas. Porque a Bíblia diz que um homem morto foi jogado sobre a cova de Eliseu, e quando caiu sobre os ossos, aquele homem reviveu. Meus amados, muitos homens de Deus partiram, mas deixaram história, deixaram legado, tem livros aí escrito, onde tem as suas pregações, onde tem os seus ensinos, que tem influenciado os nossos dias. Que Deus te abençoe poderosamente, querido, e que você faça a obra do Mestre.
Dando continuidade ao nosso capítulo 2, vamos para o próximo slide. E qual é o alcance do ID de Cristo? Qual é o alcance do Senhor Jesus Cristo? Será que é só a minha família? Será que é só os meus vizinhos? Será que é só o meu bairro? Será que é só a minha cidade ou o meu país? Não, querido. Você sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, Ele disse em suas palavras aos seus discípulos: descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Você tem que pregar para os seus amigos mais íntimos. Você tem que pregar para a sua família assim. Mas você também tem que pregar na Judéia. Judéia que representa toda a Palestina daquela época. Os apóstolos não deveriam ficar só em Jerusalém, mas tinham que levar a palavra até a Judéia. E não só até a Judéia, mas tinham que alcançar Samaria. Samaria nos fala de barreira racial, fala de preconceitos que foram rompidos pelo Evangelho, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoa. O Evangelho tem que chegar até os confins da terra. O Evangelho é para todos, queridos. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para todos. O ID de Cristo tem um alcance universal. O próprio Senhor Jesus, em sua missão, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para todos, queridos, é para todos. Jesus disse em suas palavras: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós lemos em João capítulo 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, o próprio Jesus disse: tudo aquilo que o Pai dá a mim e vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus tem uma obra de salvação para toda a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Então não faça acepção de pessoas. Entenda e compreenda o ID de Jesus, que Ele não está limitado somente a nós. Não seja egoísta. Não guarde a salvação só para você, para a sua família, para os seus amigos mais íntimos, para a sua cidade. Vai dizer para todo mundo que Jesus é bom. Que Jesus é bom demais, querido. O alcance do ID de Jesus é um alcance universal. Não esqueça disso. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui uma imagem extraordinária. Temos aí uma imagem parecida com Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, onde após a ascensão de Cristo, Jesus ordenou que antes que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém, antes deles irem proclamar o Evangelho, eles tinham que aguardar a vinda do Espírito Santo. Como você vê aí, pessoas não aguardaram de acomodadas, elas ficaram em oração. A Bíblia diz que eles perseveraram em oração, que eles buscaram a Deus constantemente, querido. Aquele que procura acha, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Enquanto eles estavam ali reunidos, algo diferente aconteceu. A entrada triunfal, gloriosa do Espírito Santo desceu sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos após Atos 2, nós vemos ali os primeiros momentos da igreja. Nós temos ali, quando você lê o livro de Atos, com mais tempo, com mais cuidado, de forma minuciosa, lenta, procurando compreender essa história, a história da igreja primitiva, os primeiros momentos da igreja. Nós temos ali as primeiras conversões,
Milhares de pessoas se renderam ao cristianismo. A Bíblia diz que mediante a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, onde havia multidões e multidões reunidos. O dia de Pentecoste era uma festa ordenada por Deus, que está em Levítico 23. E nessa festa todos os judeus tinham que comparecer. E nessa festa, nós temos esta festa como uma festa da colheita. Nesse dia, o apóstolo Pedro, em sua pregação, foi um grande ceifeiro. Colheu quase 3.000 almas, quase 3.000 almas para o Senhor. Nós também encontramos no livro de Atos dos Apóstolos a perseguição inicial. Os sacerdotes não estavam alegres, felizes com a expansão da igreja, com a multiplicação da igreja, com a influência da igreja. Eles mataram Jesus Cristo, mas eles não conseguiram matar o Evangelho. Eles não conseguiram apagar a chama do Evangelho. E eles começaram a perseguir, querendo parar a igreja. Temos aí uma grande perseguição, não foi tão intensa, mas os discípulos passaram por momentos difíceis. Mas com a conversão de Saulo, nós vemos que as perseguições, por algum momento ela cessou, porque Saulo foi um dos instrumentos do diabo para perseguir a igreja. Mas no tempo certo, Deus, ele parou Saulo, transformou a sua vida, e assim ele se tornou um grande missionário, um dos primeiros missionários da igreja primitiva. Nós temos também a instituição da diaconia da igreja. Foi aí que começou a surgir os diáconos, porque começou a surgir os problemas sociais. A igreja estava só envolvida com a parte espiritual, com a pregação do Evangelho. E então o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, viu a necessidade de separar homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para que eles pudessem servir às mesas, para que eles pudessem cuidar da parte social, representando os apóstolos naquela época. Também nós vemos que o Evangelho nessa época ele foi expandido para todos os cantos, até os confins da terra daquele tempo. Nós temos aí que o Evangelho também foi pregado aos gentios a partir da transformação de Saulo, porque ele se tornou um doutor dos gentios. Ele começou a pregar aos gentios. Então nós temos aí os primeiros momentos da igreja primitiva. Que nós venhamos lermos o livro de Atos e compreendermos com mais cuidado essa história da igreja. Ok? Vamos continuar. Vamos para o nosso último slide do capítulo 2.3. Chegamos ao momento final, aonde nós temos os principais momentos pós-igreja primitiva. E nós temos aí que a igreja primitiva, ela teve o seu início a partir do dia de Pentecoste, quando cerca de 120 discípulos estavam ali reunidos em oração. Nós vemos e observamos que o início da igreja foi tremendo e maravilhoso. Quando nós lemos a história, nós temos aí comoção, nós temos ânimo para continuarmos falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque vemos que verdadeiramente os irmãos daquela época se entregaram ao Evangelho. E nessa época eles viviam como se Jesus viria nos seus dias. E então eles não tiveram a preocupação na sistematização da doutrina e o cuidado com os escritos que estavam sendo
que estavam aparecendo naquele tempo e naquela época. E então, naquela época, o Senhor Jesus não veio. E então eles começaram a se preocupar com isso. Meus queridos, nós temos aí no nosso slide, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões da história da igreja ao longo dos séculos. E nós temos aí um período do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, depois dos apóstolos. Esse período pós-apostólico foi um período marcado por perseguições intensas. Perseguições que não foram tão longas, foram esporádicas, mas que trouxe grande sofrimento para a igreja pós-primitiva. E este tempo nós temos os imperadores que foram usados como ferramentas para oprimir a igreja, tentar destruir a igreja, tentar acabar com a igreja. Eu disse tentar, porque eles não conseguiram. Você sabe por que eles não conseguiram? Porque a igreja está debaixo de uma promessa. Promessa essa que o Senhor Jesus disse a Pedro: sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, está escrito que, no versículo 13, 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. A igreja, ela já tem séculos e mais séculos de existência. E sabe o que eu vou dizer para você? Que a igreja nunca enfraqueceu, que a igreja nunca foi fraca, que a igreja nunca foi derrotada, que a igreja nunca vai acabar, porque a igreja é eterna. A morte não pode vencer a igreja, porque Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. O pecado não pode vencer a igreja, porque Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. O inferno não pode vencer a igreja, porque Jesus: eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Aleluia! A igreja tem autoridade, tem poder, e o inferno não pode vencê-la, porque com Jesus na frente, que é o cabeça da igreja, o capitão da igreja, deste exército maravilhoso, a igreja nunca vai acabar, meu irmão. E temos aqui os imperadores: Trajano, o imperador Antônino, o Pio, nós temos o imperador Marco Aurélio, Sétimo Severo, nós temos o Décio, nós temos o Valeriano. Nós temos esses imperadores que perseguiram a igreja e que até mesmo mataram algumas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Foi nesse tempo que começou a surgir vários mártires, além dos apóstolos. Nós estamos falando pós-igreja primitiva.
Os apóstolos também foram martirizados antes deste tempo, né? Muitos foram decapitados, foram mortos pelo Evangelho. E não foi diferente com os nossos irmãos pós-apostólico, pós-igreja primitiva. Eles morreram pela causa do Evangelho. Os nossos irmãos viviam pelas cavernas, viviam pelos desertos, faziam comidas durante a noite pelas cavernas, para que a fumaça que saísse daquela comida não viesse chamar a atenção dos inimigos. A igreja viveu momentos difíceis, momentos complicados. Esse período é o período pela qual nós vemos a morte de Inácio, bispo, que foi bispo de Antioquia, pastor em Antioquia. Nós temos também a morte de Policarpo, que foi bispo de Hermina. Lembra da igreja de Esmirna? Nós temos aí a morte de Justino, nós temos a morte de Leônidas, Perpétua, nós temos aí a morte de Orígenes, nós temos a morte de Fabiano, que foi bispo de Roma, nós temos aí a morte de Sisto II ou Sisto II, e também Cipriano, que foi bispo de Carpago. Nós temos aí muitos cristãos que morreram na época do imperador Diocleciano. Então, do ano 100 a 313, nós vemos aí perseguições intensas. Após esse período, nós temos o período de 500 a 90 a 1517 depois de Cristo. Essa época, esse período é a era da igreja medieval. A dominação papal. Ela se inicia no ano 590 a 1517. A igreja era difundida, porém a mensagem não era mais comunicada como deveria ser. Foram inseridas muitas heresias e situações que favoreciam a classe dominadora. Nós temos aí que antes desse período da igreja medieval, nós temos o período da romanização da igreja, onde nós temos, esse período foi marcado pela conversão do imperador Constantino, onde ele não só governava o seu trono, o poder político, mas também governava a igreja. Então aconteceu nessa época da romanização uma mistura da igreja com a política. Nós temos aí o período também da Idade Moderna, onde nós vemos que começou no ano de 1517 a 1789, que é o período da Igreja Moderna, que foi marcada pela Reforma Protestante. Quando nós lemos a história da igreja, nós vemos aí a Reforma Protestante, que começou com Martinho Lutero e se estendeu por vários lugares, que influenciou vários lugares, aonde começa a ser de fato pregado a palavra de Deus. E nós temos o ano, vemos que a partir do ano de 1789 até os nossos dias atuais, nós chamamos de a Igreja da Contemporaneidade. Houve muitos momentos marcantes para a história da igreja nesse período. Foram muitos acontecimentos e surgimentos de igrejas protestantes. Porém, o que é mais importante para a evangelização nesse período é destacar o movimento pentecostal, que iniciou-se a partir de 1900 nos Estados Unidos.
Nesse período o evangelho ele foi pregado em quase todos os lugares da terra. Eu disse, em quase todos os lugares da terra. A geração atual do nosso tempo continua fazendo história da igreja, e as que virão, até quando o Senhor assim o quiser, até que o Senhor venha permitir. Mas é importante ressaltar que em todos os momentos da igreja, querido, a diferença está na pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja cresça, não só em quantidade, mas que a igreja cresça muito mais em qualidade e no valor da evangelização e para o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus. Uma questão para sua reflexão: a igreja primitiva cumpriu a sua função de evangelizar o mundo da época num período de 60 anos. Faça uma comparação com os nossos dias, com a igreja odierna, e veja se ela realmente também tem alcançado vidas para Cristo Jesus. Nunca se esqueça dos principais momentos da igreja primitiva e pós-igreja primitiva. Primeiro período foi o período de perseguições intensas. Segundo período foi o período da romanização da igreja. Terceiro período, nós temos a era da igreja medieval. Quarto período, nós temos aí a igreja na idade moderna. E o nosso período, pela qual nós estamos incluídos, a igreja da contemporaneidade. Que nós venhamos meditar nessas palavras. Que Deus te abençoe poderosamente e que você venha a ser um instrumento usado nas tuas mãos para proclamar a sua palavra. Deixa Deus te usar. Cumpra o propósito nosso Salvador. Não seja egoísta. Anuncie para todo mundo que Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele é a nossa única esperança, a nossa única salvação. Que Deus te abençoe poderosamente e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida, em nome de Jesus. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre o capítulo 3 da nossa unidade de número 1, que é a obra missionária e a prática da evangelização. Deus te abençoe, em nome de Jesus.